Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Quem achou, diga amém. Mas um certo varão chamado Ananias, por Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste a homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto ao seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Amém? Meus amados irmãos, igreja de Cristo, Satanás ainda ataca os crentes. Satanás ainda ataca os crentes. E para isso continua usando suas armas. E uma das armas de Satanás é o engano interior. Dentro da igreja. É um engano interior. Ele engana dentro da igreja. Tenhamos cuidado. Porque mesmo que João, na sua primeira epístola, capítulo 2, ele disse para a igreja, ele escreve para a igreja dizendo: eu vos escrevo porque já vencestes o maligno. Nós vencemos ele. Mas Pedro também, o apóstolo, na sua primeira carta, no capítulo 5, e o versículo 8, ele também adverte dizendo: sede sóbrio, ele diz à igreja. O diabo, vosso adversário, ele está ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. No mesmo momento que João escreve à igreja dizendo que nós vencemos o maligno, o diabo, Pedro adverte: tenha cuidado com o diabo, porque ele é o seu adversário. E com isso, irmãos, nós entendemos o quê? Nós vencemos o diabo, sim. Porém, o diabo, ele não desistiu de tentar, de afrontar, de querer derrubar a igreja, o crente. Ele está sempre ao derredor. Ele sempre vai investir. Ele sempre vai estar observando, procurando uma oportunidade. Entenda bem, uma oportunidade para ele entrar na vida daquela pessoa, daquele crente, daquela igreja, daquele grupo, daquela família, daquela comunidade, e acabar. Como o leão pega a sua presa e destrói ali, ela não pode escapar.
Ninguém brinque com o diabo. Ele vai apresentar coisas ali que aparentemente pode ser até lógico. Ele pode apresentar coisas ali que seja até olhando, pareça que é algo bom, pois a Bíblia diz que o diabo ele tem condições de se transfigurar em anjo de luz, sim ou não? Será que o que o diabo vai apresentar é porque ele se converteu? Não, mas ele vai apresentar algo que as pessoas vão olhar assim e vai dizer: não, isso é bom, não tem problema nenhum. Não tem problema que eu pratique, que eu faça. Deus não está se importando com isso. O que é que tem? Não tem nada a ver. Ele vai apresentar algo que a pessoa vai desejar ou esteja necessitado naquele momento. É isso que ele vai apresentar. Ele vai trabalhar em cima da fraqueza, da necessidade. Lembram de Jesus quando sai do Rio Jordão, é batizado nas águas. O Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, e ele é levado pelo Espírito ao deserto. E depois de 40 dias, a Bíblia diz que Jesus teve o quê? Teve fome. O diabo chegou para Jesus e disse: transforma essa pedra em 1 litro de água gelada. Não foi assim? Ele disse o quê? Transforma essa pedra em... Porque Jesus estava com fome. A Bíblia não diz que Jesus teve sede. Ele foi na necessidade. Pedro disse, João disse: já venceste o diabo, a igreja venceu. Mas Pedro está dizendo: tenha cuidado, seja sóbrio, consciente, atento, vigilante. Porque o diabo que você venceu, a igreja venceu, ele está ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Só que é uma oportunidade. E a mesma Bíblia diz o quê? Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar, porque se der, ele acaba, ele mata, ele destrói. Então, irmãos, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui, nessa leitura que fizemos, é que o diabo, ele cria uma oposição. Ele sempre atacou a igreja. Ele não desistiu de atacar, mesmo a igreja vencendo. Mas ele não desistiu de atacar. Ele está ali, ele está ao derredor. Ele está sempre investindo. E uma das armas que o diabo usa é uma oposição. Ele cria uma oposição interior dentro das pessoas e dentro da igreja. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então o primeiro ponto que eu quero abordar aqui é que o diabo cria uma oposição interior dentro da igreja. Aqui vemos, irmãos, Satanás operar como a serpente lá no jardim do Éden. Lembra? Deus chega, faz o primeiro casal de crente, coloca no jardim, e quem é que chega? A serpente, Satanás, para tentar o primeiro casal de crente que lá está. Satanás, ele vai lá no Éden e tenta aquele primeiro casal. Aquele casal que Deus havia dito a eles: olha, vocês podem comer. Chegou para Adão e disse: podem comer de todas as frutas das árvores do jardim, menos uma, a fruta da árvore do meio do centro, a fruta da árvore do bem e do mal, não comam. Não foi dito? Pronto. Foi essa árvore que Satanás tentou aquele primeiro casal. E ela sabia. Ele chegou para Eva e disse:
Não é assim? Eva disse, não posso comer. Deus disse, olha que Eva sabia que não podia comer. Que ela narrou para Satanás. Satanás disse, não, não. E distorceu. Olha como ele é sutil. Ele chega mostrando algo que era desejoso. Olha como ele chega, mostrando algo, aparentemente é bom, é preocupado contigo, como isso aí vai se desperdiçar, rapaz. Deus só quer para ele o conhecimento, como tu vai ser igual a ele. Olha como ele chega, persuadindo, entendeu? Ele não chega revelando, dizendo, eu vou acabar com a tua vida, tu vai desobedecer, o pecado vai entrar e vai gerar morte, o mundo vai ser caos. Não. Ele chegou e disse, não, rapaz, tu vai ser igual a Deus, tu vai ter conhecimento igual a Ele. Como a árvore, a fruta era desejosa aos olhos, ela disse, eu quero. Deu uma mordida. Juntou a fome com a vontade de comer. E ainda levou o seu marido, persuadiu a ele também, porque ele sabia que não podia. Então aqui a gente vê, irmãos, assim como aqui vemos Satanás operar como a serpente lá no Jardim do Éden, usando crentes da igreja para atrapalhar a obra. Porque Satanás usou aqueles dois casais, aquele primeiro casal, aqueles dois crentes, o primeiro casal de crente ali no Éden, para atrapalhar a obra de Deus. Aqui a gente vê, nesse capítulo 5, narrado aqui em Atos dos Apóstolos, a gente vê Satanás usando as mesmas armas que ele usou lá no Éden, o engano, para também esse casal de crente aqui da igreja do primeiro século. Ananias e Safira. E Efésios capítulo 6, o versículo 11, o 12 e o 13. Por favor, alguém pode me ajudar? Efésios capítulo 6, o versículo 11, 12 e o 13. Por favor, quem encontrou? Sim. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as sortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Muito bem. Aleluia, muito obrigado. Glória a Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas do diabo. Revestir-vos. O que é revestir-vos, irmão? O que é revestir? Revestir é para quem já está vestido, se vestir novamente. Colocar uma proteção, revestir. Você que pratica tudo que é bom, que é reto, que é ético, que é correto, você pega essas coisas e mais agora a palavra de Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus se reveste. Aleluia. Para quê? Para que possas estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque ele ataca, ele investe. Olha, não adianta, quem nunca passou por uma prova, não se preocupe, porque vai passar. Porque Jesus disse, no mundo tereis o quê? Eu pensei que era só casa boa, apartamento, cobertura, água de coco na beira do mar, com camarão, né, Luciene? Não, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenha ânimo, porque tem uma armadura de Deus aqui para você revestir.
tem a armadura, tem proteção, tem a palavra de Deus, tem a minha presença, para você se revestir das astutas ciladas de Satanás. Você não vai ser atingido, você não cai, você não vai ser abalado. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha, não é a carne, não é o sangue, não é aquela pessoa. A pessoa dá lugar ao diabo porque não vigiou, mas não é ela própria que nós devemos lutar contra ela própria, mas sim aqueles que estão levando, persuadindo-a a fazer aquilo, a vir contra a obra de Deus, a se levantar contra a obra de Deus, a trazer contendas, confusão, engano, mentiras. Satanás por trás disto, ele está enganando, ele está persuadindo, como ele fez lá no Éden e agora aqui com Ananias e Safira. Ele estava persuadindo. Paulo disse: porque deixasse Satanás colocar esse desígnio no teu coração. Revestir-vos, irmãos, da armadura de Deus é colocar a vontade de Deus, é praticar a palavra de Deus que nós aprendemos em prática na nossa vida, aplicar no dia a dia da nossa vida. Porque tentados vamos ser, porque Pedro disse: vocês tenham cuidado, seja vigilante, tenha a armadura de Deus, vista, porque o diabo, ele está ao derredor, ele está bramando, ele está querendo, ele está procurando uma oportunidade, e na oportunidade que ele tiver, ele vai entrar na vida da pessoa e vai querer destruir. Ele vai querer destruir a sua família, a base de tudo na sua vida é a família. Ele vai querer mexer na finança, na enfermidade, na sua saúde. Ele vai querer tirar você, desestruturar. Ele vai inventar conversas suas, contendas, mentiras. A crise, quando chegar, você vai se desesperar. A armadura de Deus. Não pegue armas do diabo, mas Deus está mostrando e oferecendo a nós as armas dele que nós devemos lutar. Porque muitas vezes, na hora do problema, ou na hora que nós queremos algo, nós usamos as armas do diabo, que é a mentira, o engano. Aqui a gente viu esse casal de crente, Ananias e Safira, trocando as armaduras de Deus, as armas de Deus, pela arma de Satanás, o engano. Satanás disse: toma. Sugeriu, porque ele está ali bramando como leão, ó, só ao derredor, e procurando uma oportunidade. Quando ele olhou para Ananias e Safira, ele viu ali dentro do coração de Ananias e Safira uma oportunidade. E eu vou lhe explicar por que já já. Ele viu que havia dentro do coração de Ananias e Safira um ciúmes, uma vontade de ser muito espiritual. E ele não perdeu a oportunidade de Satanás, que está ali bramando como um leão, circulando ali bem de pertinho, olhando, observando. Disse: há uma oportunidade, e chegou com a oportunidade, e ele ofereceu a arma dele, que é o engano. Mas Deus está dizendo aqui: se revista com a armadura de Deus. Porque não é a carne e o sangue, mas as potestades, principados, é o diabo, os demônios, os príncipes da treva, que temos que ter cuidado. Esse nós devemos ter cuidado. Seja atentos, vigilante. Quem tiver em pé, cuide para que não caia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Se revista. A palavra de Deus guarde no seu coração, como o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. É se revestir das armaduras de Deus. O diabo não vai enganar. Quem tem a palavra, quem pratica a palavra, quem medita na palavra e guarda no coração, no dia da tentação ele vai dizer: eu não posso. Por quê?
por mais tentador que seja a oferta de Satanás, a pessoa está dizendo: a palavra está viva no meu coração, e ela é viva e eficaz, como Hebreus diz. Ela começa a fazer um efeito, ela começa a circular todo no seu sangue, todo no seu corpo ali, e não vai lhe deixar ser contaminado pelas astutas ciladas de Satanás. Quem está entendendo nisso? Levanta a tua mão e adora o Senhor. Adora o Senhor, porque essa igreja vai continuar marchando triunfante, e é daqui para o céu. E se você crê nisso, levanta a tua mão e adore o Senhor. Aleluia. Satanás cria uma oposição interior dentro da igreja. Ele começa a circular ali e tentar. Se ele encontrar uma brecha, parte A desse primeiro ponto, o versículo 1 e 2 diz assim: mas um certo farão chamado Ananias com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés do apóstolo. Veja só, olha o engano, olha o engano, a arma que Satanás usa. Ananias e Safira vendem uma propriedade, algo que eles tinham, e disse: não, nós vamos ter uma parte aqui para nós. Ananias e Safira, eles almejavam uma reputação de ser mais espirituais do que na verdade eram. Os dois, o marido e a mulher, ficaram enciumados. Prestem bem atenção, eles ficaram enciumados quando os outros trouxeram suas ofertas, doações. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, vamos entender isso como foi? Capítulo 4, versículo 34 ao 37, nós vamos ver o que o Espírito Santo estava fazendo no primeiro século, na igreja. Capítulo 4, versículo 37, 4 ao 37. Versículo 34 ao 37, né? Sim. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdades por casas vendiam-as e traziam o preço com que foram vendidos, e o depositavam aos pés do apóstolo, e repartia-se a cada um, segundo a necessidade de cada um. Então José, chamado pelo apóstolo Barnabé, que traduzido espírito de consolação, levita, natural de possuía uma herdade, e vendeu-a e trouxe o preço, e depois depositou aos pés do apóstolo. Amém. Glória a Deus. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e o depositava aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade de cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Preste bem atenção aqui. O Espírito Santo de Deus, no primeiro século, ele começa a agir no coração do povo para que a igreja ela venha se expandir. Jesus disse para os apóstolos: ficai em Jerusalém até que do céu sejais revestidos de poder. E esse poder veio em Pentecoste, na festa, batizando os irmãos que ali estavam. E do primeiro discurso, na primeira pregação que Pedro antes havia negado Jesus, na primeira pregação depois
do revestimento do poder, ele prega, 3.000 pessoas aceitam Jesus. E acontece aquilo que Jesus disse: vocês serão testemunhas minhas até os confins da terra. Sim ou não? Então, começou a ação do Espírito Santo ali. Aquelas pessoas que aceitavam Jesus, eles eram expulsos das suas casas. Quem era um empregado perdia seus empregos. Os funcionários públicos de Roma perdiam seu emprego. E eles viviam de quê? Eles estavam ali junto aos apóstolos. A igreja estava crescendo. Como ia sustentar esse povo? Como eles iam sobreviver? Então o Espírito Santo de Deus toca no coração de cada um, ao ponto de chegar a esse levita de Chipre, que o nome dele é José, e é apelidado pelos apóstolos de Barnabé. Ele toca no coração dele, ele vem de uma herdade, uma herança, que ele tinha um bem que ele tinha, e ele pega esse dinheiro, traz e entrega aos apóstolos. Preste bem atenção, por gentileza. Ele entrega aos apóstolos, e quando ele entrega aos apóstolos, o apóstolo começa a comprar e fazer a ação social que a igreja no primeiro século fazia. Mas aquilo foi notório, que toda a igreja viu e glorificava a Deus, e via como Deus, o Espírito Santo, era na vida de Barnabé, que significava filho da consolação. Todos viram, a igreja viu, foi notório. E o que acontece? Ananias e Safira, eles viram, eles estavam ali, eles eram presentes, eles eram da igreja. E eles queriam também esse grau de espiritualidade. É aí que Satanás entra na vida deles. Aquele povo trazia suas doações, como Barnabé trouxe. E eles viram aquilo, eles quiseram receber o mesmo reconhecimento. Ananias e Safira queriam receber o mesmo reconhecimento. Cuidado com isso. Cuidado. Temos que ter cuidado. Lá em casa, o que mais eu e minha esposa conversamos, para a gente não ficar embaraçado com esses tipos de coisa. Reconhecimento a todo custo. E eu quero que os irmãos observem uma coisa aqui com bastante atenção. No versículo 4, olha só, no versículo 4, Pedro, ele afirmou que tinha o direito, Ananias e Safira tinham o direito de usar o dinheiro como quisesse. Sim ou não? Olha só aqui, versículo 4, vamos ver. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha que Pedro fala, ele faz uma pergunta retórica, uma pergunta que já vem com a resposta. Ele diz assim, olha, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Ele está se tratando aqui, Pedro está tratando aqui do dinheiro que Ananias e Safira vendeu, a sua propriedade, porque ele vende uma propriedade igual a Barnabé vendeu, porque ele ficou enciumado e queria um reconhecimento que Barnabé também teve. Só que ele não tinha um coração voltado para a obra como a Barnabé tinha. Aí ele combinou com a sua esposa: a gente vende. Agora vem cá, eu vendi por um dinheiro. Vamos dizer que é esse dinheiro? E ela disse: está certo, bora. E a gente leva também no dia do culto, entrega lá na igreja ao pastor. E o pastor, olha, vai dizer à igreja, e todos vão nos reconhecer também como pessoas espirituais. Cuidado com esses acordos. Cuidado com esses acordos. Você não é obrigado ou obrigada a
concordar com seu ninguém com erro. Mas é o meu marido. Não concorde. Se for ferir a lei de Deus, a vontade de Deus, a santidade de Deus, você não está obrigado ou obrigada a concordar com quem lá seja. Ananias e Safira, Ananias se propôs: vamos reter? Ela disse: vamos. Ela poderia dizer: mas foi meu esposo. O apóstolo poderia entender isso. O Espírito Santo, Deus poderia entender. Mas ó, o dedinho. Nada que fira a santidade de Deus. Cuidado com acordos. Você observou aqui, com atenção, esse versículo 4, que Pedro diz, ele afirma que Ananias e Safira tinham direito de usar o dinheiro como quisesse. Guardando não ficava para ti, vendida não estava em teu poder. Portanto, irmãos, igreja de Cristo, o dinheiro, o pecado desse casal aqui, não foi roubar o dinheiro de Deus. Não foi roubar o dinheiro de Deus. Não foi porque eles ficaram com o dinheiro e Deus matou ele. Não. O pecado deles foi a hipocrisia de tentar parecer ser mais espirituais do que realmente eram. Eles não morreram porque eles reteram o dinheiro. Eles morreram pela hipocrisia de querer serem mais espirituais do que realmente eram. Aí veio um engano. Satanás botou ali. Toma. Cuidado com esses arrumadinhos, acordos. Cuidado com os desejos que Satanás bota no coração de alguém, do povo da igreja, porque nós estamos falando aqui é de crente. E Satanás chega com sutileza, assim: olha, isso aqui é bom, rapaz, é direito, reivindica. Cuidado. Eles morreram não foi porque eles pegaram dinheiro, porque Pedro disse: venderam, não era de vocês, a propriedade não era de vocês? Sim. O dinheiro não era de vocês quando vocês vendessem? Sim. E por que você deixou Satanás botar o desígnio no coração mal de vocês? Esse desígnio não. Sabe o que é que Pedro estava dizendo aqui? Ananias, eu não estava na tua casa quando tu negociou a tua herdade. Eu não vi tu vendendo, eu não vi tu recebendo dinheiro, eu não vi alguém te pagando dinheiro. Mas há um Deus no céu que tem olhos como chama de fogo, que vê todas as coisas. Ananias, eu não estava lá na tua casa, eu não estava presente nesse negócio, mas o Espírito Santo de Deus, ele anda em todos os lugares, ele vê todas as coisas. Ananias, tu não mentiste a mim, Ananias, tu estás mentindo a Deus, Ananias. Muitas vezes, irmãos, achamos porque nós não estamos vendo Deus, Deus não está presente, Deus não está nos vendo. A Bíblia diz lá em Apocalipse, João escrevendo a carta, ele disse: eu vi aquele que anda, ele no meio dos castiçais de ouro, eu vi aquele que tem as 7 estrelas da sua mão. O que é que João estava dizendo? João estava dizendo que viu Jesus com 7 estrelas na mão. As 7 estrelas eram os pastores das 7 igrejas da Ásia Menor. E ele disse: ele estava andando no meio dos castiçais, Jesus com as estrelas na mão. As 7 castiçais significava as 7 igrejas da Ásia Menor, a qual as cartas estavam sendo dirigidas para eles. Aqui Jesus disse: ao anjo da igreja tal, ao anjo da igreja tal, eu conheço a tua obra, eu sei de tudo, eu ando no meio de vocês. Jesus, ele tem os pastores na sua mão, é um comando, por isso que ele escreve dizendo: ao anjo da igreja, ao pastor da igreja da Ásia Menor, que ficava na cidade de tal lugar.
E ele dizendo, ele anda no meio dos castiçais, no meio da igreja. Por isso que Jesus conhece tudo o que acontece. É verdade, Senhor. No meio do culto. E pastor, mas Ananias vendeu a propriedade, não foi na igreja. Mas a igreja somos nós. O culto, quando termina aqui, não acaba aqui não. O culto continua na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Quando compramos, quando vendemos, como nos relacionamos, como andamos, o nosso modo de agir e viver, como diz Provérbios 4:18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia mais e mais até se tornar dia perfeito, modo de agir e viver. O nosso culto é o nosso testemunho, a nossa vida. Isso é um culto. Como nós nos comportamos na nossa casa, com a nossa família, com nossos filhos, esposa, marido, nos nossos vizinhos, onde nós moramos, na nossa comunidade, no trabalho, na escola, faculdade, seja lá onde for. Quando nós compramos, tem pessoas que compra tanto, compra demais e não tem nem condições de pagar, e as pessoas ficam cobrando. Isso glorifica a Deus? A Bíblia diz que a palavra de uma pessoa de Deus, de um crente, tem que ser sim, sim, ou não, não. Passando disso é procedência maligna. Crente com mentira, crente com engano, isso é armas de Satanás. Me perdoe, irmãos, mas temos que falar, temos que dizer. O erro de Ananias e Safira aqui não foi porque ele reteve o dinheiro, não, porque Pedro disse, a herdade era de vocês, o bem era de vocês, vendendo o dinheiro era de vocês também. Se o objeto era de vocês, quando vocês vendem o dinheiro é de vocês. O problema é que você veio enganar, não foi a homem, você está enganando a Deus. Tem gente que dentro da igreja está querendo enganar, achando que está enganando o homem, mas está enganando a Deus. E com Deus ninguém brinca, com Deus ninguém engana. Porque Deus conhece o nosso coração, os nossos pensamentos. Aquilo mesmo, antes de nós falar, Ele já sabe o final das coisas. Deus conhece todas as coisas. O nosso coração, Ele sonda, a Bíblia diz. O pecado dele não foi roubar o dinheiro de Deus. De jeito nenhum, eles não iam morrer por isso. O pecado dele foi a hipocrisia de tentar parecer ser mais espirituais do que realmente eles eram. Não queira ser mais espiritual do que você é. Cuidado com os acordos. Você já viu que tem pessoas aí, talvez você conheça, talvez até não, que aqui eu acho que não tem isso não, mas por aí tem, viu? Você já viu que tem pessoas que querem ser tão espiritual, não frequenta culto, não toma ceia, não faz a obra, não evangeliza. Quando está no meio da rua aí, ninguém conhece como cristão, pelo contrário, até pergunta, é crente? Me diga uma coisa, essa irmã, esse irmão, é crente na sua igreja? E essa pergunta é retórica, é uma pergunta já com a resposta. Porque eles olham e perguntam, porque eles não reconhecem como crente. Essa pessoa aí é crente. Aí vem a segunda pergunta retórica, é da sua igreja? Eles perguntam se é crente, porque eles já não reconheceram pelo crente, pela a forma, o modo de agir e viver daquela pessoa. Porque Jesus disse, a árvore é conhecida pelo fruto, testemunho, comportamento, o que você faz. Aí disse, você é crente ou não? Não é a sua boca que vai dizer que você é crente, não. É os seus frutos. Crente todo mundo é. Eu posso ser crente, eu sou crente. Mas o que vai dizer que eu sou crente é o meu testemunho, da minha vida. Aí a pessoa chega e pergunta a ti, assim, é crente, é? Essa pessoa é crente? Porque não reconheceram como crente. Se veste como crente, fala como crente, se veste como o mundo, o ímpio, fala, se comunica como o ímpio, negocia com o ímpio.
na rua, só vendo. Aí as pessoas ainda perguntam, é da tua igreja? Porque primeiro, já quando perguntam que é crente, é porque não reconheceram como crente. Porque crente é sinônimo de tudo que é bom, correto, honesto, decente. Sim ou não? E a pessoa não vê isso naquela pessoa, por isso que pergunta, é crente? E a segunda pergunta, é da tua igreja? Porque elas também já estão reconhecendo, dizendo, a tua igreja, os tipos de crente é desse jeito, então não é igreja, não. Aí o que é que acontece? O que acontece? Ele generaliza todos da igreja, por causa de um. Talvez você não conheça gente assim, não, porque aqui não tem, não. Mas por aí tem. Tem gente da língua desse tamanho, grande. Não tem temor a Deus, não abre uma Bíblia, não sabe onde fica um versículo. Se você dizer assim, aonde é que está o versículo que diz, no princípio criou Deus o céu e a terra, fica procurando a Bíblia, termina o culto, dá a bênção apostólica e a pessoa não acha o versículo. Mas essa pessoa se acha mais crente do que todo mundo, quer reconhecimento. Ela quer reconhecimento como fosse uma pessoa realmente crente. É essas que Satanás usa. Aí qualquer coisinha sai esculhambando todo mundo nas redes sociais. Você conhece gente assim, não? Tem, se procurar direitinho, tem. Pesquise no Google. Se não acha, pelo menos uma na vida, no meio das igrejas todinhas no mundo. Se não tem pelo menos uma, vai achar pelo menos uma tem. Porque nessa igreja aqui no primeiro século a gente encontra dois crentes aqui, um casal, Ananias e Safira. Eles morreram não foi porque reteve o dinheiro de Deus, não roubaram o dinheiro de Deus, eles morreram porque eles queriam, a hipocrisia deles, queriam que eles tivessem reconhecimento de ser aquilo que eles não eram. Tem gente que assim, sai falando do pastor, se intriga com o pastor, de quem? Não, porque é espiritual demais, se intriga, não fala, se intriga da igreja, se intriga dos irmãos, se intriga das irmãs, se intriga de todo mundo. E o pessoal do mundo, todo mundo ímpio, reconhece a quem ele se intrigou como crente e não reconhece essa pessoa como crente. Já reparou isso? Porque as pessoas do mundo respeitam quem ele está ignorando. A pessoa ignora o pastor, ignora a igreja, ignora os irmãos da igreja, os dirigentes, o ministério da igreja. Aí o mundo rejeita eles, não considera eles como crente, não reconhece como crente, mas esses que eles estão ignorando, o mundo respeita e reconhece como crente. Onde é que está o erro? É na hipocrisia dessas pessoas que querem ser espiritual aonde não são, ou quando não são. Parte B desse primeiro ponto. A segunda coisa, a parte B, é a descoberta. Eles foram descobertos. Eles vendem a propriedade, faz um acordo, porque ele viu Barnabé fazendo, e a igreja olhou assim e disse, Barnabé é um homem usado por Deus, é um homem dirigido por Deus. A igreja, Deus foi glorificado na vida de Barnabé. Eles também disseram, eu quero isso também para mim. Porque tem gente que quer ser, eu quero também, quer ser ovacionado, ovacionada. Não vale um caroço de pitomba. Tem crente que é assim ou não é? Não vale um caroço de pitomba, porque a pitomba cá para nós, tem gente que gosta, mas o que é que tem, qual é a graça que tem pitomba? É? A pessoa é bom, né? Mas qual é a graça? Enche o bucho de quê? Pelo amor de Deus. A pessoa pega um cacho de pitomba, começa a chupar, quando termina de chupar, a bicha está maior do que o cacho que você comprou, pegou. Está ao volume, é feito caranguejo. Você pega o caranguejo, começa o caranguejo desse tamanho. Quando termina, o bicho está desse tamanho. Só de casca e de pata quebrada, fica maior do que o bicho ele todo inteiro. O que é que tem para comer ali? Pitomba, o que é que tem? Só de casca e caroço tem mais do que carne. Mas tem gente que não vale nem o caroço da pitomba, mas quer ser reconhecido como uva boa sem semente. Vixe, está ruim. É ou não é? Tem? Não tem? Aqui pode não ter desse tipo de crente por aqui, mas por aí, se procurar, dá um Google que você vai encontrar, pelo menos um. Então eles quiseram esse reconhecimento, a hipocrisia matou eles. Tem crente que é hipócrita, quer ser aquilo que não são, quer aparentar o que não é, quer o reconhecimento dos outros daquilo que eles não são. Aí ele morreu. Pedro disse, tu não mentisse a homens, está mentindo a Deus. Morreu. Expirou e morreu, expirou. Faleceu.
morreu, deixou de existir. Parte B, para a gente adiantar, a descoberta, que foi a descoberta. Versículo 3 e 4, veja só. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Pedro era um homem com discernimento, e esse discernimento era dado pelo Espírito Santo. E aqui, irmão, vemos usar o poder de ligar e desligar na terra, juntamente com a igreja dada por Jesus. Mateus 16, versículo 19. Vamos ver o que ele diz? E eu te darei, como é? Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Pedro usou essa autoridade dada por Jesus a ele. Um homem espiritual, um homem de discernimento dado pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém engana, porque Deus revela e Ele usa. O que eu acho curioso, irmãos, é que tem pessoas que é descoberta, porque a Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser. Aí quando é descoberto, fica com raiva de mim assim: eu vou sair daqui, eu vou congregar em tal lugar. Não quer ser fiel a Deus, não quer cumprir com as palavras de Deus, os mandamentos do Senhor, mas quer ser crente. Eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou crente. Se passar uma lata, um menino, uma lata de leite, aquelas latas na rua, para bater no saco, pim, 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 pim. Eu voto no, eu voto não sei o que, já sai atrás. O que tiver aí de coisa do mundo, está lá a pessoa. Aí te chama para uma oração, não está. Consagração, não quer. Culto de doutrina, jamais. Ceia, nem pensar. Coisa do mundo, está lá, mas é crente. Aí quando uma pessoa dessa é descoberta pela hipocrisia, quer mostrar aquilo que não é, sabe o que é que faz? Fica com raiva. Aí diz assim: eu vou sair da igreja. Aí quer ir para o Japão, sai do Brasil para ir congregar lá no Japão. Aí eu pergunto à igreja, saindo do Brasil com erro, para ir lá para o Japão, os pecados estão apagados? Porque a Bíblia diz: o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares no céu será desligado na terra. Não adianta não sair daqui lá e ir para congregar lá no Japão e você não está consertado aqui. Não adianta, porque não é lá que vai te empurrar no céu a pulso, não. É dentro da palavra de Deus. Está desligado aqui, se conserte aqui, se ajeite aqui, Ananias com Safira, para entrar no céu. Ananias e Safira não tem ajeitadinho. Eu vou lhe dar metade, vamos dividir esse negócio, pastor. Pedro, ajeita aí. Tu vai morrer, Ananias. Safira, tu vai morrer. Tem que ajeitar, se ajeitar. Foram descobertos. Foram descobertos. Infelizmente, existe muito disso, irmãos. Existe muito disso. Pedro era um homem com discernimento dado pelo Espírito Santo. Ele não estava mentindo ao homem, mas ao Espírito Santo de Deus que revelou tudinho. Pedro não estava lá na hora da negociação, mas Deus estava e falou para Pedro. Curioso que tem vezes que a gente está pregando aqui, a gente não sabe da vida de ninguém, não sabe nada.
Aí Deus fala uma coisa e outra, a pessoa tem falado, às vezes, diz assim, meu Deus, pastor, eu falei com a esposa do pastor, isso hoje, agora no culto. E o pastor falou, mas o pastor nem se comunicou ainda com a esposa, estava no culto. Sabe por quê, irmão? O pastor não está lá, irmão, Deus está. O pastor não está dentro da sua casa quando você apaga as luzes, chega no culto, apaga as luzes, e lá no seu quarto, na sua cama, na sala da sua casa, na cozinha, você começa a falar do pastor, dos irmãos, do culto, da palavra. O pastor não está, mas Deus está. O curioso é que tem um menino no culto na igreja. Sabe como é menino, né? O culto se processando, o pastor pregando, e o menino chegava assim na frente do púlpito, eu ficava assim olhando para o pastor. E o pastor já estava se incomodando com aquilo. Que menino azoitado é esse? Que tem menino que, né? Ele tem uma carga extra, né? Tem 2 baterias. É potente. A energia é dobrada. Aí o pastor pregava e o menino ficava assim, ó. Para o pastor, olhando para o pastor teve uma hora que o pastor não aguentou mais. Ô meu filho, o que é, meu filho? Porque desde que começou o culto, desde que eu comecei a pregar, você está olhando para mim, se balançando de um lado para o outro, procurando. O que é que está acontecendo? Parou o culto e perguntou à criança, porque o pastor já não estava aguentando. O que é? Diga o que é. Aí ele fez, não pastor, é porque eu estou procurando um negócio aí. Ele fez, o que é que você está procurando em mim? Ele fez, eu estou procurando a outra cara do senhor. Aí o pastor disse, como assim? Ele fez, é porque lá em casa, papai e mamãe disse que o senhor tem 2 caras. Eu estou procurando a outra. E menino não mente não. O Espírito Santo, ele não está lá, mas o pastor não está lá, mas o Espírito Santo está. O Espírito Santo não anda aí pela rua, atrás de você, querendo escutar, colocando o ouvido na parede, na janela da sua casa, na porta da sua casa para ouvir. Perdão, o pastor, mas o Espírito Santo está presente em todos os lugares. Ananias pensou que poderia enganar, mas ele foi descoberto juntamente com a sua esposa Safira. E Pedro usou a autoridade dada por Deus, que ele dá à igreja, de ligar e desligar no céu e na terra. De uma forma ou de outra, o pecado sempre é descoberto. De uma forma ou de outra, sempre é descoberto. Quer ver uma coisa que Jesus disse? Lucas 7. Lucas 8, versículo 17. Lucas 8, versículo 17. 8, 17. Bem rapidinho que nós vamos encerrar. 8, 17. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar, nem escondida que não haja de saber-se a vir à luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se a vir à luz. Tudo vai vir à luz. Tudo vai se manifestar, não adianta. A hipocrisia de muitos aí com engano, dando lugar a Satanás, Satanás usando as armas de Satanás, que é o engano, mesmo dentro da igreja, vai ser revelado. Porque as pessoas olham assim e eu não reconheço como crente as atitudes dessa pessoa. Ananias e Safira, que achava que estava se dando bem, porque tem gente que mete o pau na igreja, mete o pau no pastor, mete o pau nos crentes, fala de todo mundo, só ele e ela presta, mas todo mundo está olhando dizendo, eu estou vendo quem é essa pessoa, é crente, é? Com essas atitudes. E por que, irmãos, isso acontece? Deus permite que essas pessoas, elas mesmo andem em escândalo, mesmo comprometendo o nome da igreja, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Porque quando essas pessoas saem andando, falando da igreja, de Cristo, de Jesus, de pastor, de igreja, dos irmãos da igreja, o próprio povo, eles vão olhar quem é que está falando, de quem está falando e o que está falando. Essa pessoa está falando isso. Quem é essa pessoa para falar? Eu já conheço quem é ela. De quem ela está falando? É do crente lá da igreja. O crente também eu sei quem é, o testemunho dele, o comportamento. E o que é que está falando? A pessoa está ali e diz, isso é perfil dessa pessoa que ela está falando? Isso que ela está falando dessa pessoa é perfil dessa pessoa? É não, eu conheço. Então vem o que está oculto, vem ser revelado nas atitudes dessas pessoas. Aí Deus permite. Veja aí pessoas
Eu não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas tem pessoas que o crédito ou a credibilidade dela, onde mora, na rua que mora, é zero. E ela fala de todo mundo. Sim ou não? Pronto. Lucas capítulo 12, versículo 1, 2 e o 3. Capítulo 12, versículo 1 ao 3. Ajuntando-se, entretanto, muitas mulheres e pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas disseste, a luz será ouvida, e o que falaste ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado. Muito bem, ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, muitas pessoas, de sorte que atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Tem gente que é hipócrita e a gente diz: acautelai-vos. Tenha cuidado, seja cauteloso, não se engane não. Porque tem pessoas aí que querem, chega, eu vi isso, olha, eu não quero negócio com essa igreja, eu não quero negócio com esse irmão, com essa irmã, por quê? Mas tu já pensou, já pensasse isso, mulher, já pensasse isso, homem, fizeram isso e isso comigo. Aí começa a contar uma história, como essa pessoa tivesse razão, e todos fossem monstros. Mas Jesus está dizendo, essas pessoas são hipócritas, elas querem parecer, feito Ananias e Safira, ser uma coisa que elas não são. E essas pessoas, cuidado, que Jesus está só de olho. E às vezes, quando não morre, literalmente, para ir aqui, para o condomínio sossego eterno, aqui, esse condomínio bem silencioso aqui do lado, tem um cemitério aqui do lado. Quando essas pessoas não vão diretamente para o buraco da cemitério, a sepultura, morrer literalmente, elas morrem espiritualmente. Você vê essas pessoas na igreja? Vocês vê essa pessoa, Deus usando, batizando com o Espírito Santo? Você vê essas pessoas orando e Jesus curando alguém? Vocês vê essas pessoas cantando, louvando, pregando, sendo usadas, evangelizando, ganhando uma alma para Jesus? Passa o ano todinho. Quantas almas ganha para Jesus? Pronto, eu vou diminuir. Passa o ano todinho. Quantas pessoas elas falam de Jesus? Nenhuma. Sabe o que é? Morreu espiritualmente. Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. São pessoas hipócritas, querem mostrar uma coisa que não são. Essas pessoas, porquanto tudo que, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Vai ser revelado por essas pessoas, como foi Ananias e Safira. Imagina que eles saíram de casa dizendo: nós vamos abalar a igreja, por onde nós passarmos agora na igreja, vamos ser ovacionados com esse ato. Vão dizer: rapaz, o Espírito Santo usou também, não é só Barnabé não, viu? Vão fazer feito a irmã de Moisés e o irmão Arão. Aqui não só tem profeta e Moisés, não, nós somente somos profetas. Vão dizer assim: aqui só não tem Barnabé não, Deus não só usa Barnabé não, está usando Ananias e Safira. Quebrou a cara. A hipocrisia dele levou eles à morte, literalmente. Porquanto tudo que há em trevas disseste, a luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido do gabinete sobre os telhados será pregoado. Vai ser revelado tudo. Deus não deixa nada escondido, nada oculto. E por fim eles mentiram o Espírito de Deus que operava graciosamente no coração dos crentes, fazendo-os vender seus bens, dividir com os outros. A hipocrisia deles que mataram eles. Deus estava agindo, o Espírito Santo na igreja, no coração dos crentes, fazia os crentes vender, se disponibilizar
aquilo que tinha para a obra crescer e chegar até a gente aqui hoje. Mais de 2.000 anos chegou. Sabe por quê? Uma ação do Espírito Santo no coração daqueles irmãos. E Ananias e Safira queria ter esse mesmo reconhecimento, essa hipocrisia. E hoje nós vemos também não ao contrário não, viu? Você está vendo aquela obra que foi feita ali, inaugurou domingo agora, lá na Mata Fresca? Tem pessoas pensando assim, dizendo assim: para que isso? Está querendo se amostrar? Para que gastar tanto num lugar desse? Fica aí para tua casa. Tu não coloca o que é bom? Não coloca o que é melhor? Porque nós podemos colocar o que é melhor para Jesus. Tem gente que ainda diz assim: não precisa estar investindo não. Não precisa não. Isso é coisa do Antigo Testamento. Mas como é que se faz a obra? Como é que se ganha almas? Como é que se anuncia o Evangelho de Cristo? Aonde é que se reunimos? Vamos nos reunir os novos convertidos daquela área ali, aonde vai ser alcançado vidas para Jesus. Aonde é que eles vão congregar? Onde eles vão colocar essas pessoas? Tem que ter um lugar, e para ter um lugar, aonde é que se investe? Vai investir com o quê? Vai pagar com o quê? E tem pessoas que ainda querem ser espirituais e atrapalhar a obra de Deus. E você vê que essas pessoas, elas não morrem às vezes literalmente. Algumas Jesus trata, tem umas que estão doentes por aí, sim ou não? Tem umas que Deus vai dando uns beliscãozinhos assim, ó. Pessoal, ai. Aí de vez em quando aperta a mão um pouquinho, aí dá uma carreira no médico, faz uma cirurgia, toca num órgão, toca em outro. É ou não é? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus: qual o filho que o pai amando não corrija? E esses dele ainda, graças a Deus que Deus está corrigindo, porque ele diz assim: porque é o pai que ama, ele corrige. Ainda bem que está sendo corrigido, só falta ficar atento para se consertar no seu meio. Tem uns que Deus vai beliscando, vai castigando para ele se acordar, dizer: meu filho, eu estou lhe castigando porque eu lhe amo, eu não quero lhe perder, mas fique atento, desperta, você está caminhando para um abismo sem precedentes. E tem outros que descem literalmente a sepultura. E eles mentiram o Espírito de Deus que operava graciosamente no coração dos crentes, fazendo-os vender seus bens e dividir com os outros. E por fim a morte. 5:11 a gente vê que Pedro disse assim: olha aí, morreu. Ele expirou e morreu, e depois veio a mulher dele 3 horas depois. E Pedro ainda deu uma oportunidade a ela. Veja só que Deus sempre dá oportunidade. Olha, foi por tanto que vendeu a herdade. Ela disse: foi pastor, foi por tanto. Ela não podia dizer: pastor, eu não fui não, pastor. Ela estaria viva, ou pelo menos ficaria viva, né? Agora ela não estava mais viva, lógico, depois de 2.000 anos. Mas ela ficaria viva, porque a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas ela concordou. Cuidado com essas coisas. Tem gente, você já percebeu que tem pessoas que só ficam no lado de crente que é complicado. Basta a igreja rejeitar, como Paulo disse aos Coríntios: com esses tais nem com mais. Aqueles que dizem ser crente são irmãos, dizem ser irmãos, não são. Aí ele diz: com esses tais nem com mais. Aí a gente dá um gelo santo. Sabe o que é? Os espirituais, os hipócritas, aqueles que dizem ser cristãos, aqueles que querem mostrar uma espiritualidade, esses fazem, em vez de seguir o pastor e a igreja, eles chegam e: que coisa, liga para a pessoa: louvado seja o nome de Jesus, e dá uma balançadinha no ombro, que eu não sei para que ombro, só se for para tirar o pó, que eu não entendo isso. Aí começa a se juntar com essas pessoas, começa a alimentar essas pessoas. Em outras palavras, está dizendo: eu concordo com você está certo, não abra não, não ceda não, continue assim. A igreja todinha e a Bíblia tem que ser reformulada. Você está certo, tu vai no mesmo buraco que ela. Tem gente que só fica no lado errado, só apoia pessoas erradas. E a Bíblia diz: a palavra tem que ser sim ou não. Passando disso, a procedência maligna. Em Romanos capítulo 1, a Bíblia diz assim: digno de morte esses que tal prática cometem, não só os que fazem, mas os que concordam com eles. Ora, não é preciso nós fazermos não, para contrariar a Deus sem estar em estado de pecado. Basta nós concordarmos com quem está em pecado.
A Bíblia diz que nós vamos ser assemelhados a eles, vamos ser punidos igual a eles, dignos de morte. Esses que fazem, não só os que praticam, mas os que apoiam, que concordam com eles. E a gente vê isso dentro da igreja, essas hipocrisias. Basta a gente chamar um crente na dura, aí corre um e outro. Oi, eu estou aqui, mas rapaz, foi por trás, para o pastor não ver, nem a igreja ver. Liga, vai na casa da pessoa e fala, ó, festa, mas não vai na casa de um pecador, de um ímpio, de uma pessoa desprovida da graça, dizer que Jesus ama, que salva, que batiza com o Espírito Santo, que perdoa o pecado, que leva para o céu. Não vai na casa de crente que é complicado. Isso não está errado? Morreu literalmente, como Deus lidou diretamente com os pecadores. Essa não foi um caso de disciplina da igreja não, viu? Porque Pedro poderia chegar a dizer, Ananias, Safira, vocês erraram, vocês pecaram, vocês vão junto com a igreja, concordam com a igreja, vai ficar para um prazo determinado, ou indeterminado, né? Um prazo aqui, na disciplina. Mas esse aqui não foi um caso de disciplina da igreja não. Isso aqui foi o próprio Deus que lidou com o pecado de Ananias e Safira, aquilo que eu disse. Ele mesmo, Deus, ele tomou providência e matou. Porque tem gente que Deus faz isso. Ou não tem? Eu estava numa cidade, num lugar que eu e minha esposa, o camarada disse assim, eu vou lhe matar. Eu ganhei almas para Jesus. Eu já não tinha nem mais sono para dormir. Fiquei contrariado. Quem é que não fica? Uma pessoa perigosíssima. Alta periculosidade. Ele chegou e me ameaçou. Eu já tinha matado várias pessoas. Assaltava na luz do dia assim. Riscava a faca para mim assim, ó. Que o fogo saía. Ele ficava trincando os dentes quando me via. Querendo vir para cima de mim. Quem que não fica com medo? Quem não teme? E eu estou me orar à noite, às madrugadas, orando, apresentando a Deus. Senhor, se o Senhor não guardar em vão trabalho, sentinela. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, se confirma essa palavra na minha vida. E sabe o que foi que aconteceu uma noite? Eu deitado já no meu quarto, lá na cama, com a minha esposa. A janela, se era o primeiro andar, a janela aberta, se era um duplex, se era a janela aberta. E daqui a pouco eu escutei 5 tiros, ou foi 6, eu não lembro bem, eu agora não me recordo, que faz um certo tempo. Pá, 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 em seguidos. E na hora assim, eu na cama, abri os olhos, eu não estava dormindo, mas estava deitado, aquela tenúmbria dentro do quarto, porque a luz de fora estava entrando. E eu abri os olhos, no meu coração Deus falou, disse assim, ele desceu a sepultura agora. Eu não podia evangelizar que ele estava ali no meu pé querendo me matar. Onde eu andava, era ou não era no céu? E Deus disse, ele desceu a sepultura agora. Não deu 5 minutos. Eu escutei um grito. Ah, meu Deus! Aquele desespero, eu levantei assim no quarto escuro, a janela aberta, eu olhei distante da janela, mas eu vi uma mulher vindo correndo com os braços abertos, o cabelo todo assanhado, de camisola naquela madrugada, naquela rua, correndo. Era a irmã dele. Mataram fulano, não vou dizer o nome dele aqui por ética. Com a mão na cabeça, feito uma mulher louca. Mataram fulano, desceu a sepultura. Porque Deus, quando quer disciplinar, ele disciplina do modo que ele quer. Uns eles deixam na cama. Paulo disse àquele jovem no capítulo 5 da primeira carta de Coríntios: entrega, eu longe, eu não estou aí na igreja, mas junto com vocês no Espírito do Senhor, entrega esse iníquo a Satanás, para que ele seja machucado pelo diabo, mas o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. Então, irmãos, ele foi disciplinado por Deus e não pela igreja. Tenhamos cuidado, que as coisas de Deus têm que ser bem certinhas. Ananias e Safira morreu porque enganou a Deus. A hipocrisia deles, querendo ser mais espiritual do que realmente eles eram, levou eles à morte. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe a igreja. Fiquemos em pé.